A prefeita Suelen Rossim compareceu à Câmara Municipal de Bauru com o secretário municipal de Finanças, Everton Basílio, o secretário dos Negócios Jurídicos, Gustavo Bugalho, para discutir a necessidade do projeto de lei que trata da aplicação da alíquota de 14% no recolhimento da Previdência, uma exigência trazida pela reforma da Previdência e que impacta diretamente na obtenção de um documento importante para a Prefeitura, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. Exato, isso mesmo. A gente já vem tendo essas discussões assim que nós assumimos, né, que nós fomos informados que o município estaria sem o CRP, nós estamos neste momento, que impacta aí em algumas emendas ou verbas federais que a gente deixa de receber por conta disso, né? Então a gente só abriu novamente a discussão para chegar nesses 14%, fizemos reunião em Brasília, estivemos na Previdência, tentamos todas as formas possíveis, até mesmo judicialmente, para que a gente conseguisse manter o modelo escalonado até então desses 14% e não impactar diretamente o funcionário público. Diante do esgotamento de todas essas possibilidades, nós enviamos um projeto de lei para a Câmara para que isso fosse, sim, de certa forma, rediscutido. Para, primeiro, compreender que a gente vive um momento complicado, o município tem que se adequar, senão fica sem CRP, e, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar nas reposições salariais dos funcionários, né? Então, essa reunião é importante, o diálogo entre os poderes é fundamental para a gente realmente mostrar que uma coisa é unânime, né? Nós não queremos prejudicar o servidor e deixar que ele receba aquilo que ele é de direito. Então, o que a gente precisa só dialogar mesmo para conseguir encontrar um equilíbrio nesses dois sentidos. Nesta reunião com os vereadores, o Executivo referendou aquela questão da transferência do menor impacto com a reposição eventual de 3% Exato. Para repor essa questão do aumento da alíquota na despesa. Nós reafirmamos aquilo que havíamos já dito na audiência pública, né, deixando claro que a reposição dos 3% é uma coisa que a gente já projetou para o ano que vem, a partir de março, quando a gente tem, mas é lógico que a discussão em março ela é muito além dos 3% da alíquota, ele vem além do próprio reajuste salarial do funcionário que já está há 2 anos com salários congelados, né? Então, a nossa ideia é reabrir essa discussão lá em março, para que além dos 3% a gente discuta de fato o que o município consegue fazer a mais. Até porque existem outras coisas que surgiram nesse cenário que podem modificar essa questão do nosso limite de gastos com o pessoal, alguns impactos com relação à entrada de outras instituições na folha de pagamento do município. Então a gente vai precisar realmente fazer discussões escalonadas para que a gente consiga fechar isso e poder atender o servidor. O que já ficou claro, o que nós dissemos na audiência, é essa reposição, pelo menos, desses 3%, que eles vão ter esse impacto maior a partir do ano que vem. Ou seja, tem o represamento sobre a prefeita na gestão logo de cara no primeiro Exato. ano, do efeito da pandemia sobre as contas e também as obrigações que são impostas de regulamentos novos, como despesas do terceiro setor. Exato. Então, são várias coisas que impactam nesse cenário. Por isso que eu digo, é muito prematuro a gestão vir e se comprometer com aquilo que ela ainda não tem o controle nas mãos. Então, à medida que a gente tem todos os estudos, que a gente se prepara para isso, é muito lógico que dentro da nossa possibilidade, no ano que vem, de fazer, é lógico que a gente vai executar. Mas a gente precisa ser muito transparente e não se comprometer com uma coisa que a gente não tem o controle nas mãos ainda. O que a gente pode dizer é que essa reposição dos 3% da alíquota é uma coisa que a gente já vem discutindo. Mais do que isso, a gente vai ter que discutir ponto a ponto. Por fim, a questão da sugestão para a Prefeitura avaliar ao longo do tempo a eventual reposição, por exemplo, da questão do Vale da Alimentação, que não teria impacto no índice da Lei de Responsabilidade Fiscal. Exato, por isso que a gente vai ter que estudar, aí a gente estuda isso no âmbito tanto financeiro, acho que é o principal, para que esse impacto não seja muito grande, né? A gente também tem que fazer tudo isso entrar dentro de um orçamento diante de todas as situações represadas, né? Nós passamos os últimos 2 anos não só com o salário represado do funcionário, mas com obras represadas, com coisas na prefeitura que precisavam, em sua urgência, acontecer, e a gente tem que fazer tudo isso entrar dentro do nosso orçamento. Por isso que essas discussões serão importantes para a gente conseguir encontrar o equilíbrio entre o que a cidade vai precisar fazer, executar de prejuízos passados e também fazer a manutenção do salário dos funcionários. Da nossa parte, existe sempre o compromisso para o diálogo e a transparência. O que estiver ao nosso alcance, a gente sempre vai fazer. Muito obrigado, prefeita. Nós vamos conversar com o secretário municipal de Finanças, Everton Basílio, para saber os efeitos dessa medida do terceiro setor, também sobre o cálculo da folha de pagamento. Secretário, tem um novo desafio, fazendo a conta do impacto da medida que já tinha sido anunciada antes do início dessa gestão, na questão das despesas do terceiro setor, entidades da SEBS e da educação, que prestam serviços para a prefeitura e que entram agora no índice da folha de pagamento.
Exatamente. Estamos fazendo esse estudo junto com as secretarias gestoras para saber do valor que é repassado para ela, qual o valor real com gasto com o pessoal. Esse valor vai ter que compor o gasto com o pessoal do município e, consequentemente, aumentar o nosso índice. Estamos preocupados porque, dependendo do valor, estamos trabalhando que pode ser algo em torno de 70, 80 milhões e, consequentemente, pode fazer com que a gente chegue no nosso limite prudencial. Neste caso, esta divisão está, nesse momento, como anunciado pela prefeita na reunião com os vereadores, relacionado à reposição do impacto previdenciário inicialmente. Exatamente. Devido ao projeto de lei relacionado ao aumento da alíquota, consequentemente existe uma previsão de qual será o aumento para o servidor o ano que vem. Enquanto a gente não conseguir finalizar o quanto vai ser o impacto do pessoal das entidades no gasto pessoal do município, é difícil a gente falar de qualquer número de aumento real. O que a prefeita autorizou é que a gente possa trabalhar com essa reposição dos 3% para suprir esse aumento da alíquota nos salários dos servidores. Além do estudo da estimativa, então, em relação ao impacto da folha desses gastos do terceiro setor, tem a questão de avaliar depois a depuração, que é um serviço da administração pública, em cada uma das composições destas despesas. Exatamente. A gente vai ter que criar uma padronização também de salários nos repassos das entidades, algo que as secretarias gestoras já estão sabendo, já estão trabalhando, para que haja também uma padronização de acordo com os salários pagos pelo poder público. Muito obrigado ao secretário de Finanças, Everton Basílio. Portanto, da discussão realizada pela prefeita Suelen Rossim com o secretário de Finanças, Everton Basílio, o secretário dos Negócios Jurídicos, Gustavo Bugalho, com os vereadores, para a discussão da majoração da alíquota por exigência da legislação federal em relação a 14% para a realidade aplicada pela Secretaria Nacional de Previdência para Bauru, já a partir deste momento, tem outros impactos relacionados à discussão no tempo sobre novas despesas relacionadas à folha de pagamento, como o terceiro setor, as entidades conveniadas no município. Nelson Gonçalves, para a Rádio e a TV Câmara Bauru.